Olá! Nesse vídeo nós vamos fazer mais uma aplicação de programação dinâmica no problema de reposição de equipamentos. Vamos lá? Então, para fazer uma breve contextualização, vamos imaginar que para um equipamento qualquer, um maquinário qualquer, ou até mesmo um automóvel, você esteja interessado em fazer determinada manutenção ou determinada reposição desse material, né? Então a gente sabe que com o passar do tempo é natural que esses materiais eles sofram certa depreciação, né? Então a gente pode entender, por exemplo, que a depreciação ou a desvalorização é o custo ou a despesa da obsolescência dos ativos imobilizados, né? Por exemplo, máquinas, veículos, móveis, imóveis ou instalações, né? Então, ao longo do tempo, com essa obsolescência natural ou desgaste natural com o uso da produção ou o uso, enfim, esses ativos vão perdendo o valor, né? Então, quanto maior for o tempo que passa, maior vai ser essa depreciação e menor vai ser esse valor desse ativo ou desse equipamento ou desse imóvel, tá bom? Então, no problema que hoje nós estamos abordando, nós vamos tentar aplicar a programação dinâmica para encontrar a maneira ideal para fazer então essa troca desse equipamento. Então vamos lá, né? Então a gente sabe que quando a gente pensa em gestão de frotas, né, essa depreciação ela pode causar um impacto muito grande com relação aos lucros da empresa que trata, que considera ou usa essa frota, né? Então a gente sabe que para fazer a gestão de uma frota existem vários custos, né? Aqui eu coloquei alguns exemplos, né? A gente pode pensar no combustível, a própria depreciação, que vai levar aí uma fatia de quase 10% do total desses gastos, né? Seguro, motoristas, enfim. Então, é uma quantidade de frações aí que compõem esse custo total da gestão de uma frota. Obviamente que nós não vamos estar interessados aqui em entender todos esses detalhes, né, dessa gestão da frota, mas nós vamos nos preocupar com relação a esse custo da depreciação, então, e como que isso impacta na reposição ou não do equipamento aí com relação ao custo total dessa empresa, né? Então a gente sabe que são muitos os fatores que influenciam na depreciação de uma frota, né? Por exemplo, o ano de fabricação, o próprio modelo, a quantidade de quilômetros rodados e a própria conservação do veículo, né? Como, por exemplo, amassados, avarias, se automóvel sofreu ou não um acidente, enfim, né? Se o seu veículo é um veículo que roda muito ou que roda pouco, e assim por diante. E, obviamente, quanto mais velho for o tempo do veículo, a idade do veículo, maior também é essa depreciação. Aqui eu coloquei só alguns exemplos para a gente contextualizar, então, o que pode estar influenciando nessa depreciação, né? O exemplo que a gente vai fazer, né, ele considera uma empresa que tem vários, uma frota, na verdade, de caminhões, e essa empresa, ela quer minimizar os custos líquidos totais com relação à gestão dessa frota, desculpa, num horizonte de planejamento de 6 anos. Claro que esses 6 anos aqui foi para que o nosso exemplo ficasse didático e a gente conseguisse modelar mais tranquilamente, mas esse cenário pode ser estendido para um planejamento, um horizonte de planejamento maior ou conveniente conforme as políticas da empresa. Tá? Então, nós vamos imaginar que essa empresa ela possui aí nessa sua frota um determinado tipo de caminhão em que ela tem ali um custo de manutenção e um custo de revenda. Então, o custo de compra desses veículos vai ser fixo,
E a gente tem aí, quanto, né, se eu tenho o veículo no final de um ano, o meu custo de manutenção é 15, se eu tenho por 2 anos, aumenta para 33 e assim por diante. Então, devido a essa depreciação e o desgaste natural dessa frota, então esse custo de manutenção ele vai aumentando conforme esse tempo aumenta. Observem aqui que esse aumento ele não é linear, tá bom? Esse aumento, na verdade, tem uma relação aí que envolve, dependendo do modelo, enfim, da situação, tá? Isso aqui a gente obteve esses dados aí. E o valor de revenda também, ele vai depender do tipo de veículo, né? Depende da modelo, marca, enfim. Então, para esse modelo específico, a gente tem, então, que o valor de revenda, né? Se eu compro esse veículo no ano 1 e vendo no final do ano 1, eu vou vender por 230, se eu vendo em 2 anos 220 e assim por diante. Então, devido a essa depreciação, esse valor de revenda ele também vai diminuindo. Então, observem que o custo de manutenção ele aumenta com o passar do tempo e o custo e o valor de revenda ele diminui, tá? Então, qual será o ponto de equilíbrio aqui que vai minimizar os custos líquidos totais? Então, é essa a ideia que a gente pretende utilizando aqui esse exemplo. Vamos aplicar, então, uma modelagem de programação dinâmica para nos responder essa questão. Tá? Esse exemplo que eu vou considerar é um exemplo também do livro do Colin e está na página 250. Depois eu peço que vocês deem uma olhadinha lá. Tá? Então, esse exemplo, ele considera uma empresa, que é a empresa César Logística, né? E ela é uma empresa especializada em transporte de cargas, né? Ela tem aproximadamente aí 600 caminhões próprios em sua frota e percorre cerca de 15 milhões de quilômetros mensais. E o modelo que nós vamos estar interessados aqui é o modelo MXYZ, que é um modelo lançado em 1995 pela Mercedes, e que atualmente ocupa 1/4 da frota da empresa César Logística. Tá? Nós vamos considerar que o valor de um desses veículos novos custa por volta de R$300 mil. Então, na tabela que eu acabei de colocar, para esse modelo, né, então aqui a gente vai ter o custo de manutenção e o custo de revenda. Então, a gente compra o veículo por 300 mil e em um ano vende por 230, em 2 anos por 220 e assim por diante. Tá? Então, eu vou fazer aqui algumas observações que são as premissas que a gente vai utilizar para definir as restrições do nosso modelo. Né? Então, essa empresa, ela possui o direito de venda dos veículos a qualquer tempo, em períodos de um ano, tá? Então, ela precisa ficar pelo menos um ano com o veículo, mas ela pode comprar o veículo e vender todo ano, né? A gente vai assumir aqui que a empresa que vendeu o veículo para essa transportadora, ela pode comprar de novo o veículo no final de cada ano, tá bom? Então, essa vai ser a nossa política aqui. Então, eu compro um veículo no início de um ano e vendo no final. Ou compro no final do ano anterior e vendo no final do próximo ano. Então, eu preciso ficar com o veículo pelo menos um ano, tá bom? E a gente vai considerar que a empresa está, então, adquirindo hoje, na data atual, a data zero, então a gente pode pensar a data inicial como sendo zero, que ela está adquirindo, então, esse veículo e a gente quer saber qual é a política ótima para minimizar esses custos totais, ou seja, se eu compro hoje, quando eu devo vender esse veículo? É isso que a gente vai tentar responder com esse problema. Então, vamos definir os custos que nós vamos considerar aqui, já que a gente precisa minimizar esses custos líquidos totais, então a gente vai definir os custos que a gente vai estar considerando aqui. Tá? Então, os custos líquidos totais, eles vão ser definidos aqui para nós como sendo o custo de compra, mais os custos anuais de manutenção incorridos em cada tempo da operação, menos o valor da revenda. Então, eu tenho o valor que eu paguei, o valor que eu vou pagar pela manutenção, e se eu vender, então eu tenho mais uma receita aí, que é o valor da revenda. Tá? Ou seja, o meu custo líquido total, no horizonte de planejamento dos 6 anos, vai ser o somatório, então, para T igual a 1 até 6, onde T, então, está sendo o tempo, tá? T igual a 0, 1 até 6 anos. C, para mim, vai ser, então, o custo de compra. MT, o valor da manutenção. E R de T, o valor de revenda desse automóvel.
tá? Então, essa aqui vai ser a função que define o nosso custo líquido total, tá bom? Então, eu peço que vocês anotem aí, a gente vai precisar dessa equação para auxiliar a nossa equação recursiva no modelo de programação dinâmica, tá? Então, observe que a gente vai considerar, então, já que eu posso comprar e vender esse veículo a intervalos de um ano, então esse veículo ele pode ser comprado e revendido mais de uma vez ao longo do período, tá bom? Então, vamos lá. Na verdade, eu vendo e compro novo, né? Faz mais sentido, porque a gente não tem o preço de compra dele usado aqui. Então, vamos lá. Para apresentar o nosso modelo matemático, então, para nós aqui, T vai ser o ano de compra, tá? Então, vamos supor que a gente comprou esse caminhão, esse veículo, no tempo T, né? Então, a gente quer decidir quando esse caminhão ele deve ser revendido para que outro caminhão possa, então, ser comprado, tá bom? Então, é isso que a gente quer fazer aqui. E aí isso tem que acontecer antes desse intervalo de tempo, que é os 6 anos, o nosso horizonte de planejamento, tá? Então, eu vou definir a nossa variável de decisão, né? Eu quero saber quando vender esse veículo. Então, X para mim vai ser o número de anos que essa empresa vai ficar em posse desse veículo. Obviamente, né, que a gente está assumindo que ele tem que ficar com o caminhão com pelo menos um ano e não pode passar de 6 anos. Então, a nossa variável de decisão X, ela vai ter como limitante inferior o valor 1 e como limitante superior o valor 6. E como o X está medindo para mim a quantidade de tempo em que eu vou ter a posse desse caminhão, e T é o tempo em que eu comprei o veículo, então a soma do T, que é o tempo que eu comprei, mais o tempo que eu vou permanecer com o caminhão, não pode passar de 6, porque é o meu horizonte de planejamento. Então, juntando a restrição, essa primeira restrição e essa segunda, eu posso escrever, então, né, já que o meu tempo, o horizonte de planejamento é inferior a 6, que, na verdade, o meu X, né, isolando o X aqui, então ele é menor que, passo o T para o outro lado, 6 menos T. Portanto, posso substituir usando essas duas equações aqui, que o X, ele está limitado inferiormente por 1 e por 6 menos T, onde T é, então, para mim, o instante em que eu comprei esse veículo, tá bom? Anotem essas duas restrições aí, na verdade só essa última, porque a gente vai utilizar essa relação aqui para facilitar a construção dos nossos estados, quando a gente definir os estágios possíveis, tá bom? Então, vamos lá. Então, eu vou colocar aqui, para a gente entender a nossa modelagem, um diagrama de fluxo, né? Então, a gente tem ali o instante T em que eu comprei esse caminhão, eu não sei quanto tempo eu vou ficar esse caminhão, e lá, né, eu vou definir X, então, essa quantidade de tempo em que eu vou ficar com esse caminhão. Então, quando eu vou vender esse caminhão, X períodos depois, certo? Então, esse X períodos aqui, ele deve estar entre 6 e menos T, para que você não exceda esse horizonte de planejamento, tá bom? Então, observem aqui que os nossos estágios, eles estão definidos aí pelo horizonte de planejamento. Então, eu vou pensar que o meu estágio atual é o estágio 0, depois eu tenho o ano 1, 2 até o ano 6. Então, o estado que está variando aqui é o tempo. Então, eu tenho uma entrada, eu tenho um tempo atual e tenho um tempo futuro. Então, aqui para nós, um pouquinho diferente dos problemas que a gente considerou agora, em que a nossa equação de equilíbrio, ela levava um saldo para o estágio futuro, aqui o nosso saldo é temporal, tá? Então, eu tenho um tempo passado, tenho um tempo futuro, e eu preciso pensar, então, que nesse horizonte de planejamento, a soma desse tempo não pode passar de 6, que é o meu horizonte de planejamento, tá?
Então, a gente tem aqui um custo de manutenção, né? A gente vai aplicar aqui, então, dependendo do tempo que você comprou esse caminhão e do tempo que você vai permanecer com esse caminhão, então você tem ali um custo de manutenção e um custo de revenda para aplicar no seu custo líquido total, tá? Então, a gente está interessado em minimizar esse custo líquido total aqui, onde o nosso custo líquido total é a soma dos custos nos 6 períodos, tá? E aí, na equação recursiva, a gente já vai considerar o custo atual e o custo mínimo dos estágios futuros, tá? Então, colocando isso aqui na linha dos 6 anos do tempo do horizonte de planejamento de 6 anos, então a gente tem aqui um fluxo de diagrama com 6 caixinhas, onde cada caixinha é o ano, então, certo? E eu quero decidir, então, se para aquele T, se eu tiver com uma compra de um veículo naquele T, qual é a quantidade de tempo que eu vou permanecer com aquele equipamento. O que eu quero responder, então, a minha variável de decisão. Quanto tempo ficar com esse equipamento comprado no instante T. Tá? Então, T para mim é o ano de aquisição desse caminhão. X vai ser o número de tempo, o número de anos que eu vou ficar com esse caminhão, né? Então, eu vou definir F de T, o custo líquido, já incluindo o valor de compra, a manutenção e a revenda, aquela fórmula que a gente acabou de colocar ali no somatório. Para comprar o caminhão, então, no tempo T e ficar com esse caminhão por X tempo, X unidades de tempo, tá? Então, F de T para nós vai ser, então, esse custo líquido. Então, eu vou ter um F de T para T igual a 6, 5, 4, 3, 2, 1 e assim por diante. E o X vai estar variável dependendo da quantidade de tempo que eu posso ficar. Ou 6, ou 5, ou 4, ou 3, ou 2, ou 1 ano, dependendo de qual é o T que você está considerando, tá? Nós vamos chamar de F estrela de T como sendo o custo mínimo de manter o caminhão do período T até o período 6, ou seja, aquele custo acumulado que já leva em consideração o custo dos estágios futuros, tá bom? Então, FT é o custo atual e F estrela de T vai ser para nós, então, o custo ótimo dos estágios futuros, tá bom? Então, é isso aí, tá? Então, FT acumula, F estrela acumula esse custo ótimo. Então, agora que a gente já definiu nossos estágios, né? Temos 6 estágios aí, desprezando o estágio 0, a gente já pode definir quais são os estados possíveis. Então, vamos lá, né? Então, para representar o nosso modelo de programação dinâmica, a gente sempre vai se lembrar que na nossa equação recursiva, né? Então, na equação recursiva, ela vai depender, então, de T mais X. X, a quantidade de tempo que vai ficar com o caminhão, e T, o tempo que comprou esse caminhão. E lá no último estágio, a gente está assumindo que não tem planejamento futuro, então o custo futuro é sempre 0. Então, F estrela no 6, no último estágio, é 0 para nós aqui, para poder a gente ter o princípio de otimalidade de Bellman aplicado e a gente conseguir alcançar a solução ótima do nosso problema, tá bom? Então, desse modo, se a gente comprar o caminhão em T e o mantivermos por X anos, então a gente pode dizer que o nosso modelo de programação dinâmica que representa essa situação, que vai nos dizer quanto tempo ficar com esse equipamento, é dado por essa expressão. Então, F estrela, né, que é o custo mínimo ótimo acumulado, ele é o mínimo em X, onde X é a quantidade de tempo que eu vou ficar com esse equipamento, do custo atual de X, que depende de T, né? E o custo futuro ótimo, que depende de T mais X, e o T eu vou variar de 1 até 5, tá bom? Então, eu faço o T variar de 1 até 5 aqui nesse caso, tá bom? Porque eu somo aqui e já vai para o 6. E no último sexto lá, a gente assume que o F estrela no 6 é 0, tá bom? Então, a gente aplica recursivamente essa relação, né? Então, de 6, de 5 eu vou usar de 6, de 4 eu vou usar de 5, e assim por diante, até chegar em T igual a 1. E aquela expressão que a gente colocou, aquela relação que eu tenho como limitante inferior,
para a quantidade de tempo que eu vou ficar com o caminhão entre 1 e 6 menos t, ou seja, pelo menos 1 ano e no máximo 6 anos menos o tempo que eu comprei. Esse é o nosso modelo de programação dinâmica, então, que a gente já pode começar a definir os estados possíveis. Né? E aí a solução do problema ela vai ser iniciada definindo-se os possíveis valores desses custos líquidos. Né? Então, para isso a gente vai poder saber, vai ter que identificar quais são os valores possíveis para X, ou seja, os estados. Então, de uma forma genérica, o custo líquido em um ano T qualquer, ele vai ser, então, o valor da compra, né? Mais a manutenção, então, no instante T mais 1, T mais 2, até o instante T mais X, onde X é a quantidade de tempo que eu vou ficar com esse equipamento, menos o valor da revenda em T mais X, ou seja, T o instante que eu comprei e X a quantidade de tempo que eu fiquei. Então, essa expressão aqui vai ser a expressão que a gente vai utilizar para calcular a contribuição atual de cada estágio, tá? Então, isso aqui é o FT de X, onde X, então, é a quantidade de tempo e T é o tempo que eu comprei, tá? Então, aqui só para a gente entender um pouquinho como que fica essa expressão, então, por exemplo, sempre que a empresa ficar com o equipamento por 1 ano, né, o caso de X igual a 1, substituindo X igual a 1 aqui nessa expressão, ela incorrerá um custo equivalente ao preço do caminhão, que é os 300 que estão ali, mais o custo de manutenção de 1 ano e mais o tempo de revenda de 1 ano. Ou seja, né, lembrando que aqui na nossa tabelinha, a gente deu então para ter de 1 até 6, o custo de manutenção 15, 33, 35, assim por diante, e o valor de revenda 230, 220, 171 e assim por diante. Então, para calcular o custo de ficar com o caminhão por 1 ano, independente se eu comprei no ano 1, no ano 2, no ano 3, 4, 5 ou 6, eu vou pagar 300, né, que é a compra, o valor da manutenção de 1 ano, que é 15, menos o valor da revenda, tá? Então, não importa se eu comprei esse caminhão em T igual a 0, ou 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, eu vou ter que o FT de X igual para X igual a 1, ou seja, ficar com esse equipamento 1 ano, ele tem um custo atual de 85, tá bom? Então, é importante entender essa relação aqui, porque ela basicamente vai ser a estrutura do nosso modelo ali na recursão. Então, é importante entender como que foi construída essa relação aqui, tá? E aí a gente fez para x igual a 1, depois a gente faz para x igual a 2, tá? Então, lembrando que agora para x igual a 2, eu vou ter a manutenção do ano 1 e vou ter também a manutenção do ano 2. Eu não tenho mais a revenda do ano 1, porque eu só revendo ele uma vez. Então, agora minha revenda agora ao invés de ser 230, é 220. Então, a gente faz de forma análoga ao que a gente fez aqui, ao que a gente fez aqui para x igual a 1, a gente faz a mesma coisa para x igual a 2, 3 até x igual a 6. Então, vamos lá, né? Então, aqui eu só repeti a nossa fórmula recursiva. Aqui o que a gente acabou de calcular para x igual a 1. Agora eu vou fazer para x igual a 2. Então, para x igual a 2, não importa se eu adquirir no ano 1, no ano 2, no ano 3, 4... no 5 e no 6 já não dá mais, né? Porque se eu comprar o caminhão no ano 5, eu não consigo ficar com ele por 2 anos. Na verdade, eu consigo ficar só por 1 ano. Então, observem agora que para eu ficar com o equipamento por 2 anos, eu vou ter que ter comprado ele em 0, ou em 1, ou em 2, ou em 3, ou em 4, em T igual a 4, tá? Então, ali eu aplico a fórmula, né? 300 é o custo da compra. O custo de manutenção do ano 1, mais o custo de manutenção do ano 2, portanto, 15 mais 33, menos a revenda do ano 2. Isso vai me dar um total de 128. Então, observe que o custo de ficar com o equipamento por 1 ano é 85. O custo líquido de ficar com o equipamento por 2 anos, independente de quando eu comprei, é 128. A gente faz a mesma analogia para ficar com ele por 3 anos. Então, agora para x igual a 3. Então, eu só posso ficar com o equipamento por 3 anos se eu comprei no ano 1, no ano 2 ou no ano 3, certo? Porque depois já não dá mais.
Lembrando lá que o nosso x está entre 6 e menos t, certo? 6 menos t. Portanto, aqui no ano 3, né, então eu vou acumular agora, eu tenho o valor da compra, que é o 300, meu custo, mais o custo da manutenção do primeiro ano, que é 15, o custo da manutenção do segundo ano, que é 15, desculpa, que é 33, a manutenção do terceiro ano, que é 35, e agora o valor de revenda do terceiro ano, porque eu estou ficando com esse equipamento por 3 anos, tá? Então, o custo de ficar com esse equipamento, o custo líquido por 3 anos, é 212, independente se eu comprei no ano 0, 1, 2 ou 3. Da mesma forma, se eu quiser ficar com o equipamento por 4 anos, ou eu vou comprar no ano 1 ou no ano 2. E aí, fazendo o mesmo raciocínio, a gente tem, então, o custo de manutenção líquido para ficar com o equipamento por 4 anos. Então, eu só consigo ficar com 4 anos se eu comprei ou no 0, no 1 ou no 2. Né? Então, agora eu tenho o custo acumulado de 15 mais 33 mais 35 mais 43. E agora o meu valor de revenda é 150. Portanto, o custo é 276. Para ficar com o equipamento por 5 anos, eu só posso comprar no 0 e no 1. Isso vai me dar um custo de 341. Vou acumular o 15, o 33, 35, 43 e 45 da manutenção, o valor da revenda que é 30. E para ficar com o equipamento por 6 anos, somente se eu comprar no tempo zero, né? Então, no tempo zero, eu vou ficar com esse equipamento por 6 anos. Eu vou ter todo o custo de manutenção acumulado dos 6 anos, aqui 15, 33 até o 47, e o valor de revenda para após 6 anos de uso desse equipamento, ele é, nesse caso, 120. Então, o custo de manutenção líquido aqui, de ficar com esse veículo por 6 anos, é 398, tá bom? Então, esses resultados aqui, depois a gente vai fazer isso numa planilha lá no Excel, mas é importante entender a construção desses custos aqui, para poder facilitar o entendimento da nossa planilha, né, do nosso modelo dinâmico. Tá bom? Então, essas informações aqui nós vamos estar utilizando agora na nossa equação, no nosso modelo de recorrência. Né? Então, nessa última equação aqui, como eu expliquei, ela diz que eu só posso ficar com o equipamento por 6 anos se eu comprar em T igual a 0. Essa aqui, por exemplo, eu só posso ficar com 4 anos se eu comprar em 0, 1 e 2, e assim por diante, tá bom? Então, vamos lá. Então, acho que a gente já conseguiu enxergar os nossos estados possíveis, né? Então, aqui a gente já consegue ver os estados para cada estágio. Olha, então, são as possibilidades. Então, aqui só tem a possibilidade de 0, aqui a possibilidade de 0 de 1, a possibilidade de 0, 1 ou 2 e assim por diante. Então, a gente já enxergou os nossos estados para cada estágio aqui. Então, vamos lá. Vamos começar do estágio 6. A gente já sabe que no estágio 6, o nosso custo futuro ótimo é 0, tá bom? Então, no estágio t igual a 5, a gente já sabe que o x está limitado entre 6 menos t e 1, então a gente viu ali que o único possível é o x igual a 1, né? Então, aqui, por exemplo, para 5, o único possível é o x igual a 1. Então, no zero, na verdade, a gente vai desprezar essa primeira parcela aqui no zero, porque a gente tem que ficar com ele pelo menos um ano, né? Então, aqui, na verdade, o x tem que ser entre 1 e 6 menos t. Então, o único possível para t igual a 5 é x igual a 1. Então, para o estágio t igual a 5, o único estado possível é x igual a 1. Tá? Então, aplicando aquela fórmula que a gente desenvolveu, onde f estrela de t é o mínimo do f de t de x mais o custo futuro mínimo para t mais x, aqui já substituindo o t igual a 5, né? Eu estou em t igual a 5, então isso daqui vai ser, a gente acabou de calcular ali, né? Nesses cálculos que a gente acabou de fazer, o custo de manter o equipamento por um ano, né? A gente acabou de calcular que o custo de manter o equipamento por um ano é de 85, a gente acabou de calcular. Vou voltar aqui no slide, que foram esses cálculos que a gente acabou de fazer. Então, ficar com o equipamento por um ano tem um custo líquido de 85, tá? Então, a gente já tem que esse custo líquido aqui de ficar com o equipamento
por um ano, né, eu estou considerando t igual a 5, mas na verdade vale para t igual a 0, 1, 2, 3, 4 ou 5, qualquer um deles, tá bom? Então eu vou pegar o que me interessa aqui. Mas o custo futuro ótimo que a gente acabou de definir como sendo 0 no último estágio. Então o f estrela para ficar com desculpa, o f estrela para t igual a 5 é 85, tá? Considerando, então, o x igual a 1, ou seja, ficar com o veículo por um ano, tá? Então, a gente vai guardar essa informação, vou guardar essa informação que a gente acabou de calcular aqui, olha aqui. Então, eu calculei que o f estrela de 5 é igual a 85, vou guardar aqui em cima no cantinho. F estrela de 5 é 85, e o f estrela de 6 também vou guardar aqui, que é 0, que a gente já tinha acabado. Então, eu vou verificar agora os estados possíveis no estágio t igual a 4. Então, a gente já viu que para t igual a 4, o x só é possível 1 e 2, tá? Porque senão vai extrapolar o tempo aqui, tá? Então, eu só consigo ficar com o veículo por 4 desculpa, quando eu estou no quarto ano, eu só consigo ficar com o veículo por um ano ou por 2 anos, tá bom? Então, é isso, é o entendimento que a gente tem que dar. Então, aplicando aqui o nosso f estrela, o custo mínimo, né, acumulado, ele é o mínimo quando x é igual a 1 ou x igual a 2, ou seja, os únicos estados possíveis para o ano 4, né, do custo atual mais o custo futuro, tá bom? Então, aqui eu vou substituir agora o t igual a 4, porque eu estou no estágio t igual a 4, e eu vou substituir o x igual a 1 e x igual a 2. Então, para x igual a 1, eu estou em F4 de 1, e para x igual a 2, eu estou em F4 de 2. A gente viu que ficar com o equipamento por um ano nos dá um custo de 85, né? Que foi aquele cálculo que a gente acabou de, que a gente calculou, vou voltar aqui, ó, foi esse cálculo, tá bom? Então, todo esse cálculo aqui, eu simplifiquei, eu quero só para ficar com um ano para t igual a 4, depois para ficar com 2 anos e assim por diante. Então, eu só copiei aqui desses cálculos que a gente calculou, aquele que me interessa, tá bom? Então, aqui, né, como eu estava falando, o custo atual de ficar com o veículo por um ano, quando eu compro no quarto ano, mais o custo acumulado do quinto ano, que a gente acabou de calcular, tá? E aí, quando o quando o x é igual a 2, então, quando o x é igual a 2, o t aqui era igual a 4, então vai ficar 4 mais 2, 6. Então, aqui vai ficar, na primeira linha, o t o x é 1 e o t é 4, então 4 mais 1, 5. Na segunda linha, eu estou com o t igual a 4 e o x igual a 2, 4 mais 2, 6, tá bom? Então, na verdade, esse f estrela vai ser o mínimo desses dois valores aqui. Então, o f4 de 1 a gente viu que é 85, e o f4 de 2 a gente verificou que é 128, a gente calculou lá atrás, tá bom? Então, eu vou substituir o f4 de 1, que é 85, vou substituir o f4 de 2, que é 128. Vou pegar o custo ótimo do estágio anterior que a gente acabou de calcular, que é 85, e vou colocar aqui. O do futuro, o do custo do ótimo do estágio 6 era 0, tá? Então, a gente vai ter aqui o mínimo entre 170 e 128. Obviamente, 128 é menor, então o mínimo é 128. Então, f estrela de t para t igual a 4 é 128 quando o x é igual a 2, tá? Porque o x igual a 1 deu 170 e o x igual a 2 deu 128. Então, eu leio assim: o custo ótimo do estágio 4 é 128, ficando com o veículo por 2 anos, tá? Então, eu vou levar esse valor aqui para o próximo slide. Então, agora eu vou ter aqui acumulado o f estrela de 6, o f estrela de 5 e o que eu acabei de calcular, o f estrela de 4, que é o 128, tá? Definindo os estágios aqui, né, os estados possíveis para o estágio t igual a 3, a análise é a mesma, só que agora eu posso, se eu estou em t igual a 3 anos, eu posso ficar com esse veículo por 1 ano, por 2 anos ou por 3 anos, tá bom? Então, agora o meu f estrela ótimo para t igual a 3 vai ser o mínimo para x igual a 1, x igual a 2 ou x igual a 3 dessa relação. Que substituindo, então substituindo aqui
o x igual a 1, 2 e 3, para t igual a 3 nessa relação. Então, vai ficar 3 mais 1, 4, 3 mais 2, 5, e 3 mais 3, 6. Portanto, vai ficar f3 de 1 mais f estrela de 4, que vai dar aqui 85, eu trouxe para cá, mais o 128, que a gente acabou de calcular no estágio anterior, o f estrela 4 ali, tá? Então, isso aqui dá um total de 213. Para x igual a 2, então eu vou calcular o f estrela de 2, que a gente calculou lá atrás, que é o 128. O f estrela do estágio 5, que é o 85. Portanto, isso aqui vai dar 128 mais 85, que é 213. E por fim, para x igual a 3, a gente tem então que o custo de manutenção líquido para ficar com o equipamento por 3 anos, independente do t, aqui no caso t igual a 3, é 212. Então, substituindo aqui 212, o f estrela de 6, que é 0, então a gente tem aqui 212. Então, o f estrela de t igual a 3, ele vai ser o mínimo entre 213, 213 e 212. Obviamente, o menor valor é o 212 quando o x é igual a 3. Então, f estrela de t igual a 3 é igual a 212 quando o x é igual a 3. Então, eu já vou levar esse valor aqui, o f estrela de 3 é 212, já vou levar para o próximo slide também, tá? Então, aqui eu tenho o f estrela de 6 é 0, o f estrela de 5 é 85, o f estrela de 4 é 128, e o f estrela de 3 que a gente acabou de calcular é o 212. Então, agora, no estágio t igual a 2, se eu comprei esse equipamento no ano 2, eu posso ficar com esse equipamento 1 ano, 2, 3 ou 4 anos. Né? Portanto, o nosso F estrela aqui nesse caso, ele vai ser o mínimo dessa expressão do custo atual mais o custo futuro, considerando o X para 1, 2, 3 ou 4 anos o tempo de permanência desse caminhão. Então, substituindo a nossa relação recursiva agora, ela tem 4 expressões. O x para x igual a 1, para x igual a 2, 3 e x igual a 4. Então, eu vou substituir aqui os custos atuais de cada um deles. Para ficar por 1 ano, a gente viu que é 85. Para ficar com 2 anos é 128. Para ficar por 3 anos é 212. E para ficar com o equipamento por 4 anos é 276, né? O F estrela ótimo de 3, a gente calculou agora é 212. O F estrela de 4, lá do estágio 4, 128. O F estrela de 5, do estágio 5, é 85. E do último estágio, o F estrela de 6 é o 0, que vai dar, então, 297, 256, 297 e 276. Então, a gente precisa pegar o mínimo de todos esses cálculos. Então, o mínimo é o 256, quando o x igual a 2. Então, 256 com x igual a 2. Então, agora, para o próximo slide, eu vou levar, então, que f estrela de 2 é igual a 256 para x igual a 2, tá? Então, aqui, a gente tem no estágio 6 é 0, no estágio 5 é 85, no estágio 4, 128, no estágio 3, 212 e no estágio 2, 256 são os custos ótimos acumulados, tá bom? Então, agora, no estágio 1, então, se eu compro o veículo no estágio 1, eu posso ficar com esse veículo por 1, 2, 3, 4 ou 5 anos, tá bom? Portanto, agora, o meu F estrela no 1, ele vai ser calculado em x igual a 1, 2, 3, 4 ou 5 nessa mesma expressão, tá bom? Então, agora, o mínimo vai considerar as cinco expressões. Para x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3, 4 e 5. Então, observem que eu vou estar somando 1 mais x. Então, x vai ser 1 mais 1, que é 2, 1 mais 2, que é 3, 1 mais 3, que é 4, 1 mais 4, que é 5, e por fim, 1 mais 5, que é 6, tá bom? E a gente tem lá, dos nossos primeiros cálculos auxiliares, a gente verificou que para ficar com o equipamento por 1 ano,
né? Independente do tempo que eu comprei, aqui eu estou comparando no T igual a 1, mas independente do tempo que eu comprei é 85. Então, ficar por um ano é 85, ficar por 2 anos é 128, ficar por 3 anos é 212, ficar com equipamento por 4 anos é 276, e ficar com equipamento por 5 anos, o custo líquido é 341. E o custo ótimo aqui, F2, a gente calculou 256, o F estrela de 3 era 212, o F estrela de 4, 128, o F estrela de 5 era 85 e o F estrela de 6 igual a 0, tá? Então, aqui observem que a gente tem o valor mínimo em 340, se repetindo para x igual a 2 ou para x igual a 3. Então, o nosso mínimo aqui nesse caso, ele é 340, tem uma vírgula sobrando aqui, deixa eu já arrumar isso. Ele é, então, 340 para x igual a 2 ou x igual a 3. Então, observem que aqui eu teria uma combinação de várias respostas aqui, tá bom? Então, agora, basta calcular o estágio final para t igual a 0. Né? Então, para t igual a 0, se eu compro o equipamento, caminhão no caso, no instante t igual a 0, eu posso ficar com o equipamento 1, 2, 3, 4 ou até mesmo os 6 anos, tá bom? Então, agora, o F estrela de 0 vai ser o mínimo quando x é 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. E a nossa expressão agora passa a ter 6 parcelas. Ficar por um ano, por 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. E o F estrela de 2 anos, 3, 4, 5 ou 6. Deixa eu só ver aqui, tem um errinho aqui. Deixa eu ver o que que é. Aqui não existe. Aqui, na verdade, deixa eu apagar aqui. A professora copiou, colou. Aqui, na verdade, já não existe. Não temos no sétimo, tá? Então, eu posso calcular simplesmente assim. Pronto. Eu copiei e colei no anterior e não apaguei aqui, tá? Então, na verdade, para x igual a 6, na verdade, não tem no sétimo lá. Então, vai somar 6 mais um sétimo ali, não daria certo, tá bom? Então, agora, né, substituindo ali 85, 128 até o 398 do custo atual de ficar por 6 anos, mais os custos calculados, que a gente calculou aqui, 340 por um ano, 256 por 2 anos, do estágio 2, desculpa, 212 do estágio 3 e assim por diante. Então, a gente observa aqui que a gente tem 425, 384, 424, 404, 426 e 398. Então, o menor valor é o 384 quando o x é igual a 2. Então, o custo mínimo aqui no estágio 0 é 384 com o x igual a 2, tá bom? Então, a gente finaliza aqui e agora a gente já pode partir para colocar essa formulação em planilhas, tá bom? Então, eu vou passar rapidamente aqui, e aí depois eu vou parar o vídeo e continuo com outro vídeo para explicar melhor detalhado essa modelagem na planilha, porque senão o nosso vídeo vai ficar muito longo, já está passando de 40 minutos. Só vou observar que aqui eu vou colocar, então, a minha planilha em uma única aba para facilitar, porque vai ficar vocês vão observar que vai ficar mais fácil a manipulação. Então, aqui eu tenho os estágios, que vai de 0 até 6, o nosso tempo, que vai de 6 até 0, né? Eu posso ficar com 6 anos, 5, 4, 3, 2 ou 1, dependendo de quando eu comprei. A X é a quantidade de tempo que eu vou ficar com esse equipamento. Eu vou ficar com 0, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, dependendo de quando eu comprei. Se eu comprei no último ano, não vou ficar com ele nenhum. Se eu comprei no sexto ano, eu não posso ficar com ele. Se eu comprei no quinto ano, eu só posso ficar com um e assim por diante, que são os estados que a gente acabou de verificar ainda há pouco. Aqui eu vou colocar então o T mais X, né? Só para controlar o balanço ali.
né, que seria o tempo que eu comprei, mais o tempo que eu tô ficando. Isso não pode passar de 6, certo? Essa equação de balanço aqui não pode passar de 6. O custo total atual, que é aquele custo que a gente calculou, a gente vai montar uma planilha para calcular isso aqui pra gente, em separado, e a gente usa um PROC-V aqui, tá? O custo dos estágios posteriores, também a gente vai usar um PROC-V. A soma do custo atual e do custo futuro, e o F estrela ótimo, que eu chamei Z, mas já eu edito isso aqui na planilha nossa do Excel, ela tá um F estrela aqui, e o nosso X ótimo, tá bom? Então essa que são as planilhas, são as colunas que a gente vai estar considerando nos estágios de 0 até 6, tá bom? Então eu vou finalizar esse vídeo aqui, e a gente continua então no próximo vídeo o detalhamento e desenvolvimento dessa planilha. Até já, pessoal!